Deus está aqui nesse momento. Boa tarde a você, boa tarde a todos nós que mais uma vez estamos aqui. Quero agradecer a você que compartilha comigo essas reflexões, essas meditações em tempos difíceis de nossa vida que estamos vivendo. E muitas das vezes, como eu sempre digo, precisamos falar com Deus. E muitas das vezes Ele precisa trazer formas para que possamos vir até Ele, para que possa nos orientar melhor a respeito daquilo que nós vivemos e passamos e nos tirar do sofrimento. E muitas vezes achamos que quando não conseguimos por nossas forças, achamos que então está tudo perdido. Mas Ele traz a gente para mostrar que existe um Deus, que existe Jesus, que existe um Espírito Santo preocupado a cada um de nós para o nosso bem-estar. Que são nos momentos difíceis da nossa vida que Ele se faz mais presente em nossa vida. E eu quero trazer com vocês essa meditação a respeito exatamente disso, para que possamos olhar para Jesus não como um homem, mas olhar para Ele como uma palavra, porque é o Verbo, é a palavra de Deus que veio na terra para mostrar a vontade de Deus a respeito de cada um de nós. E são nesses momentos difíceis da vida que precisamos entender a cada dia mais melhor de Deus. Foi quando, meditando na palavra em Isaías, capítulo 53, que eu estava refletindo e examinando e quis entender alguns detalhes sobre essa palavra. A palavra diz no versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era ele desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e não fizemos dele caso algum. Então eu comecei a procurar entender por que tantas igrejas, por que toda parte que passa a paixão de Cristo, as pessoas engrandecem. Mas se nós olharmos para Jesus como pessoa, vamos entender pouco. Porque muitas das vezes as pessoas, quando procuravam por Jesus, não procurava pelo exemplo e pelos conselhos que ele deixava, mas procurava eles pelas necessidades que padecia. Muitas das vezes as pessoas, como eu e você, muitas vezes procuramos Jesus não para que Ele nos ensine, mas procuramos Jesus pelo aquilo que Ele pode nos dar. E no momento que Ele nos dá, nós voltamos e os deixamos de novo. Ou muitas das vezes entramos em uma igreja, em uma religião, para podermos buscar de Deus uma resposta e começamos a olhar para o comportamento da igreja, então nos afastamos. É exatamente porque nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus, avaliado nos homens. Mas se nós olharmos para Jesus como palavra, independente que seja evangélica, independente que seja católica, não importa a denominação, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o Verbo, é a boca de Deus agindo na terra a nosso favor. E foi examinando sobre isso que eu estava meditando sobre essa palavra e cheguei a algumas conclusões. Por que muitas das vezes nós desprezamos as Escrituras Sagradas? Quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu olhei aqui em 2 Timóteo 3,16, a palavra diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O propósito da Bíblia é ensinar, o propósito da Bíblia é educar, o propósito da Bíblia é nos orientar. E muitas das vezes nós não queremos esses preconceitos, esses preceitos que vêm de Deus. Porque eu quero te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, se Jesus chega como está em Efésios 4:28, ele chega para um ladrão e ele diz para esse ladrão
que ele deixe de roubar. Que ele agora comece a trabalhar. Isso vai depender da opinião da pessoa a respeito do que Jesus vai dizer a ele. Imagina, por exemplo, se uma pessoa abre a Escritura, um filho rebelde, ele abre a Escritura em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vai estar escrito ali: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na terra. Ou então um pai abre a Bíblia e pega na passagem, por exemplo, um pai que é ruim para o filho, e ele abre a Bíblia e pega nessa parte: pais, não os irritei vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. No livro do Tito, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino. Ou seja, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e caímos dentro desses preceitos, ela reprova não a pessoa, mas muitas vezes ela reprova a nossa atitude. Imagina quando você vai comentar alguma coisa a respeito da tua vida para alguém, e ela olha para você e fala: olha, eu sou teu amigo, mas não concordo com essa maneira que você age. Eu acho que se você mudasse, ia melhorar na tua vida. É a mesma coisa da Escritura. É a mesma coisa quando você abre a Escritura, quando a palavra diz que aquele que roube, não roube mais. Como aquela mulher que foi apanhada em ato de adultério, e Jesus a defendeu dos seus acusadores, mas deixou também para ela uma mensagem: vai e não peca mais. Imagina, por exemplo, aquela mulher de Samaria, que já teve 5 maridos e estava trocando no 6º marido. Como a palavra diz em João de Evangelho 4,18, teve 5 maridos e o que tem agora não é dela. Imagina, por exemplo, se ela abrisse no livro de Tito, capítulo 2, versículo 4, que seja um exemplo a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos e serem boas donas de casa. São esses detalhes que nós podemos observar por que Jesus não tem nada que nos deseja. Mas essa liberdade que estamos vivendo hoje está causando um esfriamento dentro de um lar, está causando um esfriamento entre os pais e filhos, estão causando um esfriamento entre relacionamento humano, tanto que nós podemos ver hoje que está sendo tão distanciado os momentos íntimos de um casal, um relacionamento entre pais e filhos que já não se existe mais. E a palavra diz que haveria um tempo que o amor iria se esfriar de tal maneira, por aumentar tanto a liberdade e o pecado, que as pessoas vão começar a querer buscar algo de novo. E não vai ter. A Bíblia diz que haveria um tempo que ele enviaria fome e sede, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes hoje nós queremos essa liberdade, e as consequências dessa liberdade é todas essas tragédias que estamos vivendo. E posso dizer que esse tempo já esfriou esse amor, porque não temos mais esse contato familiar. Hoje não temos mais um relacionamento de respeito. Hoje nós podemos ver pais que era para ser a proteção, o porto seguro do filho, hoje virou assassino do filho, estrupador do filho. Podemos ver hoje a mãe, que hoje já não tem mais aquele amor, que muitos eu já vi, que pega um filho pela manhã, leva ele para a creche, somente para ficar em casa sem compromisso nenhum.
E essa criança já cresce mais em contato com os estranhos do que em contato com a casa, com a família. Então essas pessoas, quando vai procurar e abrir as escrituras sagradas, ela vai deparar com esses reparos, ela vai deparar com essas coisas, reprovando a atitude. Não porque Deus queira ter domínio, mas Ele sabe que aquilo ali vai nos causar sofrimento. Ele sabe que certas atitudes, se nós mudarmos, teremos melhoria na nossa vida, porque nós vivendo bem ou vivendo mal, Deus não muda, Deus é o mesmo. É por isso que quando eu olho a Escritura Sagrada, eu não olho como uma igreja, eu não olho como uma religião, eu não olho como uma denominação, mas eu olho como um livro de conselho, de orientação, que eu tenho que estar preparado para quando eu abrir ela vai reprovar algumas coisas que eu faço. E vai depender de eu querer largar ou não querer largar. Quando chega um jovem rico e diz para ele: mestre, que devo fazer para herdar o reino dos céus? E ele diz: venda tudo que você tem e dê aos pobres, e siga-me e terás um lugar no céu. E ele decidiu não largar. Se uma pessoa que rouba chegar para a Bíblia e abrir as Escrituras e achar ali em Efésios, dizendo para ele que agora ele pare de roubar e comece a trabalhar, vai depender dele querer fazer ou não. Se chega, por exemplo, a uma pessoa que é violenta, como existe no início da Bíblia, um homem chamado Lameque, que ele chama a sua esposa e diz para elas: olha, uma pessoa que quis me pisar, eu matei ela. A outra quis me humilhar, eu matei ela também. E de repente essa pessoa começa, Jesus chega para ele pelo Espírito Santo e diz para ele: olha, não vinga. Não diga, eu vou vingar do mal, espera em Deus que Ele vai te livrar. Mas essa pessoa está tão cheia de ódio que ela não vai dar ouvido para o Espírito Santo. A Bíblia é uma fonte de orientação a respeito do que você pode fazer ou não pode fazer para a tua vida melhorar. Mas isso é questão de escolha de cada um de nós. A Bíblia ela não foi feita, como muitos pregam hoje, que ela foi feita para que você fique rico. Porque não adianta você entrar dentro de uma casa e ter tanto dinheiro, tanta fortuna, mas ali é somente ódio dominando aquele lugar. Não adianta você entrar, ter seu carro do ano, ter sua família morando em casas enormes, mansões, mas de repente a vida é um inferno. Não há comunhão dentro do lar. Não há união entre pais e filho. A única sentimento que mora ali dentro é a tristeza. O único sentimento que mora ali dentro é o ódio. Então a prioridade de Deus não é que você fique pobre. A prioridade de Deus é trazer aquilo, são as essências que é preciso para que tenhamos uma família abençoada. A Bíblia diz que o conselho de Deus é que através fazendo todas essas coisas que Ele reprova e muda, haja paz dentro do lar. A prioridade de Deus não é você ter o bolso cheio de dinheiro, mas que você tenha o coração cheio de paz, que haja alegria nesse lar, que haja paz nesse lar, que haja comunhão nesse lar, porque tendo tudo isso não haverá homicídio. Havendo tudo isso, não haverá estupro. Havendo tudo isso dentro de um lar, nós não teremos uma vida sem prazer de acordar. Mas muitos de nós não queremos ser esse padrão. Nós queremos, a Bíblia diz que quando as coisas estão boas, até o mel é desprezado. Mas quando a vida se torna difícil e impossível, diz que todo amargo fica doce. Hoje nós temos
tantas denominações, tantas igrejas. Mas eu quero dizer que independente de como vive uma, como vive a outra, a Bíblia ela encaixa individualmente em cada um de nós. Ela encaixa pela forma que nós vivemos. Ela encaixa da forma que nós estamos admitindo. Quando ele disse para Nicodemos que você tem que nascer de novo, é quando você começa a ver que aqueles caminhos que você está andando não está te fazendo bem. Ele diz, olha, se você recomeçar, mas recomeçar diferente, sua vida pode ter melhoria. Mas nós não queremos. Nós queremos que Deus abençoe nós dessa maneira. A Bíblia diz que o amor iria esfriar pelo pecado a ter aumentado. O que é o pecado? São as maldades hoje que está tão grande no mundo. A Bíblia diz que o mundo hoje jaz no maligno. Que o diabo, o Satanás, ele colocou o trono dele aqui na terra. E aquele que não o adorasse seria aprisionado. Me faz lembrar do rei Nabucodonosor, de quando ele criou uma imagem. E ele disse que quando tocasse aquela trombeta, todos deveriam se prostrar diante dele. E aquele que não adorasse e não se prostrasse seria lançado dentro de uma fornalha. E nós podemos ver que nesse tempo que Jesus veio também, Satanás foi e ofereceu para ele que eu daria todas as coisas da terra para ele. Está lá em Mateus 4, que se ele prostrasse e o adorasse, seria... E Jesus recusou, não aceitou. E através disso a vida de Jesus foi só tribulação, exatamente porque ele não queria fazer a vontade que o mundo oferecia. Porque o mundo hoje é isso. O mundo está transformando aquilo que é família para coisas supérfluas. Hoje, pelas pesquisas que eu tive olhando, as pessoas hoje estão tendo suas relações íntimas com bonecos, tendo suas relações íntimas com animais. Está tão desenfreado o ato sexual nessa terra que as pessoas hoje, o pai não respeita mais o filho, a mãe não respeita mais o filho não respeita mais os pais. Está desenfreado. E quando você começa a reprovar tudo isso e não querer seguir esse curso que o mundo oferece hoje, ele faz como Nabucodonosor, ele coloca obstáculos, problemas na tua vida para que você acabe aceitando esse lado. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo que o amor realmente já está acontecendo, que o amor esfriou. Tempo que hoje existe mesmo somente família pelo nome, mas não comunhão, não união, não companheirismo. Está tudo desenfreado. E a prioridade de Deus nessa terra foi como no princípio, como tudo começou. Ele criando o homem, criando a mulher e fazendo que através desse casal viesse os filhos. Mas não houve. Estão mudando todo o circuito do que Deus fez para ser família. Assim como um construtor, quando alguém faz um carro, ele traz o seu manual para que você siga de acordo conforme ele determinou, porque ele sabe, foi ele que fez. Mas hoje está tudo desequilibrado. E a Bíblia diz que cada ato desse, o amor começa a esfriar. E quando o amor esfriar, vai chegar um tempo que não vai ter mais como ter controle. Aqui em livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, diz: conheço o lugar em que tu habita, onde estás, que é trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Gente, é tão simples entender a Bíblia. A Bíblia ela só veio para encaixar e tirar aquilo que nos prejudica para que possamos ser melhor. Só que quando você reprova alguma coisa, quando você diz para o mundo, não vou fazer isso, não aceito isso,
De alguma maneira ele arruma algum laço para você e para mim. Não é ser religioso. Não é ser de uma igreja, uma denominação, nem é ficar plantado dentro de uma igreja. Porque também, se chegar, por exemplo, como a gente vê pastores, padres, que vestem as suas roupas representando, mas de repente você descobre certas coisas que ele fez que não correspondem. Ser padrão hoje não é ser somente um leitor da palavra. Ser padrão de ser pai e mãe não é somente você registrar seu nome, mas é ser padrão de maneira de viver. Ser um pastor não é somente você saber subir em cima de um púlpito e falar bonito, mas como a palavra diz aqui em Tito, portais de modo que seja o exemplo. Quando a gente constrói um prédio, vamos supor um prédio de 20 andares, sempre existe um apartamento que você faz como modelo. E as pessoas olham aquele modelo e falam assim, nossa, todos os prédios vai ser assim? Exatamente, todos os prédios vão ser assim. Todo andar, cada apartamento seguirá esse modelo. Mas isso também não quer dizer que você sendo esse modelo, você vai conseguir fazer essa família ser tudo, mas você vai fazer a tua parte, porque Jesus foi um modelo perfeito na terra, de obediência, e pouca gente seguiu. Mas você vai fazer a tua parte para ser melhor a tua família. Por isso eu deixo para você essa reflexão. Reflita. A Bíblia não é um monstro. Como eu estava observando, Jesus, o homem desprezado. Não é que você, muitas das vezes, despreza a palavra Jesus, o nome Deus, o nome Jesus, mas às vezes nós desprezamos os conselhos dele. E o que faz a diferença em nossa vida são os conselhos que ele nos deixa através das Escrituras. Deixo para você essa meditação e tenha certeza, Jesus te ama. Ele ama cada um de nós. Mas quando você for buscar a palavra de Deus, saiba que Ele, como Pai, se Ele ver que aquilo que você está fazendo não vai ser bom para você, Ele vai reprovar você. Mesmo que a disciplina, como diz a palavra em Hebreus, que a disciplina no momento não parece trazer alegria. Quando você repreende seu filho, ele não gosta de você, mas você sabe por que está repreendendo ele. Quando um funcionário comete alguma coisa errada na firma e quando o patrão chama a atenção dele, também no momento ele não gosta, mas ele sabe que ele precisa melhorar porque ele pode perder aquele trabalho. Então deixo para você, reflita, que Deus te abençoe. Agradeço a você por poder assistir e ouvir. São aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo e procuro compartilhar. E assim como tem sido bom para mim, possa ser bom para você também. Deus abençoe e tenha um ótimo dia, um ótimo domingo e que seja abençoado hoje e todo instante da nossa vida, porque já somos só de estarmos vivos. Fique com Deus.